Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora mais uma edição do Opinião Litoral. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral, o advogado, médico, professor Arnaldo Haddad. Boa tarde, Arnaldo. Prazer em recebê-lo. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde aos telespectadores. Muito bem. E também o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Chico. Está de volta com um dos meus melhores amigos, que infelizmente não gosta. É engraçado que ele já foi político, mas tentou tal, aí depois ele desistiu, continuou na carreira médica, depois tornou um grande advogado, odeia quando eu falo que ele é ex-médico, mas que para mim foi convidado já e não aceita de jeito nenhum ser secretário de saúde. Porque eu acho que ele tem aquilo que mais faz falta nos médicos. Sim. Nós dois, inclusive, concordamos que depois do Davi Capistrano, o melhor secretário de saúde que nós tivemos em Santos foi o Fábio Ferraz, que não era advogado. Por quê? Falta uma mentalidade de... Não era médico, é advogado. Mas por quê? Porque falta para o médico, muitas vezes, gestão. Conceitos de gestão. Sim. E o Arnaldo reúne todas essas qualidades. Né? Infelizmente, ele disse que a mosca, ele passou repelente, que a mosca da política se afastou dele. Sou aposentado. Aposentado como servidor público, médico, né? Professor de Direito. Ele é professor de Direito. Medicina legal. Medicina legal, né? Na Faculdade de Direito. Na Faculdade de Direito. Primeira turma dele foi a minha. Foi ele. Aliás, foi por isso que ele foi fazer Direito depois. Era assistente do Emílio Pérez. Emílio Pérez. Emílio Pérez, Muito bem. Muito bem, senhores. Nós vamos ver agora um VT que trata de um tema bastante polêmico em Santos e que tem motivado muita celeuma, que é a questão da verticalização de Santos. Santos é a cidade mais verticalizada do Brasil. Vamos ver o VT. Santos lidera o ranking da verticalização no Brasil. Dados do censo de 2022, divulgados pelo IBGE, mostram que 67,1% das moradias na cidade são apartamentos, a maior proporção do país. O número reflete um crescimento de 23% em relação a 2010. Hoje, Santos conta com mais de 112 mil apartamentos, consolidando seu modelo de urbanização vertical. Além de Santos, Balneário Camboriú e São Caetano do Sul também ultrapassaram a marca de 50% de domicílios verticais. No entanto, apenas 49 cidades brasileiras possuem mais de 25% de suas moradias em prédios. Mesmo com o avanço da verticalização, a maioria dos brasileiros ainda mora em casas, que representam 87,2% das habitações no país. Mas em Santos, 67%, mais de 2/3, doutor Arnaldo Haddad, das pessoas de Santos moram em apartamentos. E o processo de verticalização continua, não para não, vai cada vez mais. O pior é o seguinte, o Chico, o Mohamed e os telespectadores, são construções insalubres, são quartos pequenos, com a mudança do Código de Obras, um prédio fica muito perto do outro, você não tem ventilação, você vai ter, acaba tendo a falta de sol, a falta de ventilação, você vai ter fungos crescendo, você vai aumentar o número de doenças pulmonares, você vai diminuir a qualidade de vida dos moradores, entendeu? E você vai ter uma cidade cada vez mais triste, porque os prédios aqui, eles não têm mais, você vê, onde eu moro, naquela época só podia fazer, até eu mudei para lá em 86, na Ponta da Praia, perto da Casa da Esperança. Só podia ter 9 andares, meu prédio tem 9 andares. Lá em frente, está levantando um que eu acho que vai ter uns 30 andares. E do lado, outro que parece que vai ter outro tanto. Então, Santos está virando um paredão. Você sai da janela, se você esticar um pouquinho a mão, você dá bom dia para o teu vizinho. Ou boa tarde. Se é que a relação vai ser amistosa. Se é que a relação falou bem. Então, eu acho que Santos está num momento que não dá mais para suportar essa verticalização. E o pior é que está continuando, como você falou. Continua. E a legislação não muda, Roberto. Ou seja, o que se pode esperar? Qual o futuro? Ontem nós tivemos aqui no programa o secretário de governo de Santos, Fábio Ferraz, falando que isso é positivo, que isso é desenvolvimento para milionário. Sim. Você vai expulsando a população da cidade, que não tem condição de morar aqui, vai morar em São Vicente, vai morar
em Cubatão, porque não consegue mais. E é uma lógica perversa, né? Sim. Quanto mais andares os construtores conseguem fazer, mais caros os imóveis, mais caro o metro quadrado. Eu não entendo essa lógica. Por quê? Porque se num terreno eu podia construir 36 apartamentos, agora eu posso fazer 72, não tem lógica que esse apartamento custe 3 vezes o que custava o outro quando eu só podia construir 36. Claro. É uma lógica perversa. Que está beneficiando quem? Especulador? Só pode ser. Porque Quer dizer, eu fico me perguntando, e aí, Arnaldo, você tocou na ferida. Não tem como o secretário está aqui ontem ficar defendendo que isso é desenvolvimento, que isso aí, mas ele não fala. Nós colocamos da água, da luz, do trânsito, do esgoto, do peso sobre a cidade. Esta cidade tem um solo arenoso. Eu não consigo entender aonde que se vê só qualidade, só tem coisa boa. A cidade descrita por eles não é Balneário Camboriú, é Miami. E Roberto, Arnaldo, você observa o seguinte, se você visitar desses apartamentos modernos, eles são mínimos, como disse o doutor Arnaldo, são mínimos, tem aquele apartamento decorado com muito espelho, que é para dar uma perspectiva de ampliação, sabe, algo amplo, que não, na verdade não corresponde, e quando você vai mudar, os seus móveis não cabem nesse mínimo, né? E te oferecem dezenas e dezenas de opções de lazer. Então você vai morar num clube, porque é só lazer, lazer, lazer. É isso que se vende. E cobra-se uma fortuna por esses apartamentos. Uma coisa, Chico, que, viu, Mohamed, que as pessoas não prestaram atenção ainda, eu venho insistindo há alguns anos, viu, Chico, viu, Mohamed? Perdão. A prefeitura, as prefeituras, olha a água parada, olha a água no potinho, olha a água do pneu, vai nas borracharias. A dengue. A dengue. Você já foi... Eu fui criado praticamente em roça, você já conhece roça. Sim, na roça não tem dengue, e tem água parada, água andando, água voando. Por quê? Porque lá nós temos o predador, lá tem mato, lá tem árvore, nós temos o passarinho, nós temos a lagartixa, temos a rã, tem o sapo. Eles são predadores, tem aquelas lagartas que comem os ovos dos insetos. Então aqui em Santos, quando você derruba uma casa para fazer um prédio, você tira a árvore, você tira o jardim, você tira o passarinho. Lembra que o Justo falava que tinha que fazer árvore frutífera para atrair passarinho? O Justo falava muito isso. Árvore frutífera, nós fomos da nossa época. Para trazer o passarinho, porque são predadores dos insetos. A dengue está crescendo nos grandes centros, e Santos em particular, por causa, principalmente, não só, mas principalmente por causa disso, nós estamos espantando os predadores. É isso que são os pássaros. Os pássaros são... você pega uma lagartixa, quando você vê uma lagartixa na tua casa, você fica feliz que não vai ter pernilongo. Ela vai lá e come tudo. Né? Ela vai lá, ela come... Então nós estamos acabando com isso aí. Você quer saber o que eu tenho bronca? Eu não tenho bronca. Eu tenho mago, e vou falar o nome dele, do Jordão. Quer saber por quê? Então eu vou te falar. Lembra o Jordão? É um cara legal. Até deve ser. Ele me olha feio quando me vê, porque ele acha que sabe que eu reclamei dele. Porque do lado do meu prédio, levantaram um prédio deve ter uns 18 andares, e tiraram uma árvore de frente, da rua. Ele era um ouvidor. Eu mandei uma mensagem para ele. Isso foi em 2000 Quando é que o Paulo Barbosa... Primeiro mandato dele. Até hoje eu estou para receber a resposta dele. E eu estava almoçando com você no restaurante no centro, cruzei ele e falou, por que você fica batendo em mim nos programas? Batendo assim, criticando, nos programas, que eu participava dos programas com você. Eu falei, porque você não dá resposta. Você é um ouvidor surdo, falava para ele. Você é um ouvidor surdo, você não... Até hoje estou esperando a resposta. Onde foi que aquele cara, aquele construtor que tirou aquela árvore, tem que plantar acho que 4 ou 5, tem uma regra, né? Tem uma regra. Eu só queria saber onde que foi plantada. Em frente ao meu prédio, eu quero te levar lá, o Mohamed. Vamos fazer uma outra obra. Estão fazendo uma aqui, vamos demolir aqui e fazer uma outra. Vai ser um paredão. Tem uma árvore bonita lá, a gente chama de pé de cuca, né? De cuca, que é o chapéu de sol. Chapéu de sol. Eu acho que vão ter que derrubar para fazer o prédio, mas ele tem que plantar mais quantas. Então tem que ter uma regra de meio ambiente. A compensação que mas eu quero saber para onde vai. A gente planta árvore, os caras constroem e derrubam. A Casa da Esperança,
Eu era contribuinte. Aí começaram a tirar as árvores. Era uma beleza de frente. Lá dentro era uma floresta. Começaram a tirar, eu virei lá pro Lamartine, Lélio Busnardo, que é amigo meu. Falei, Lamartine, se tu tirar mais uma árvore, eu nunca mais contribuo. Ele tirou o resto, eu nunca mais contribuí. Ele tiver a cara de pau de tirar uma árvore. Juro, olha, o tronco dela é isso aqui, ó, deve ter o quê? Mais de 1 metro. Eles tiraram, sabe o que eles fizeram em cima do tronco? Puseram um vaso. É muito cinismo. A Casa da Esperança é tocada é administrada pelo Rotary. E o Rotary, você foi rotariano, não foi? Você também foi, não? Não. Quando o governador vem, o presidente, sabe o que eles fazem? Qual é a pompa? Plantaram uma árvore. Mas eles arrancaram todas da Casa da Esperança, inclusive nós vamos plantar outras. Tem umas árvores anãzinhas lá, mas eram árvores centenárias. Você imagina tudo isso, essa política, em tempos de mudanças climáticas. Pois é. Onde é tão necessária a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, e não se vê. Não, você tem radicalismo de certo ponto em alguns lugares, e em outros uma flexibilização absurda. É a falta de critério. Esse é o grande problema. Equilíbrio. Não tem. Então você tem, por exemplo, a prefeitura não pode, o empreendedor, ninguém pode fazer nada na área continental de Santos, transformar aquilo lá num santuário. Num santuário para Coati e Saruê. Agora, porque eles não têm predador natural, eles estão se multiplicando, é uma festa, as pessoas não fazem ideia. Quem mora só aqui na cidade, nisso o Arnaldo tem razão. Claro. Eu, por exemplo, tenho um bem-te-vi que todo dia vem me acordar, o desgraçado, mas eu boto lá comida para ele, tal, porque eu quero atrair pássaros no entorno do meu apartamento. Claro. Então, e aí a gente nota que Santos, você já não vê mais aquelas nuvens de pardais voando e tal. Isso é reflexo, Arnaldo, talvez, desse processo que você está falando. Estão acabando com as árvores cada vez mais, porque todo mundo pensa, o Canal 4, o Canal 5, todos têm árvore nas calçadas, tal. Santos é uma cidade arborizada. O problema é que as árvores que ficavam nos imóveis, nos terrenos, foram morrendo. E era lá que você tinha esses pássaros todos, com seus ninhos, porque ela era tranquilo, não era na rua, era uma casa, era preservada, muitas vezes a pessoa alimentava, ajudava, colocava fruta e tal. Isso em Santos está morrendo. Aí a gente ouve dizer que é desenvolvimento. E a gente fala, mas é qualidade de vida? Não é. Você sabe que... Arnaldo, vou pedir sua licença. Eu garanto a palavra para você no próximo bloco. Estamos para o intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o médico, professor, advogado Arnaldo Haddad e também o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, comentarista do nosso programa. Veja, Arnaldo, Roberto, Santos é a cidade mais verticalizada do país. 67% dos moradores de Santos vivem em apartamentos. Não é hora de parar com esse processo de verticalização, mas o que se vê é cada vez mais edifícios, 30, 40 andares, enfim, na cidade inteira. Não é hora, Roberto. Mas aí você vê o seguinte, Arnaldo, você reparou que a matéria feita pelo Jornal da Cultura, ele fala de São Caetano. Só que São Caetano tem uma característica que a gente não tem. Não, São Caetano é sufocada, porque a ordem do ABC não é ABC, é ACB. São Caetano é pressionada por Santo André e por São Bernardo. É uma cidade pequena também. E é uma cidade pequena. Ela não tem para onde crescer. Então ela tem que se verticalizar, porque ela tem uma receita alta. Foi a primeira cidade a pagar prolabore para a Polícia Civil. É verdade. Comprar carros para a polícia. Porque sobrava dinheiro. Todas as escolas são modernas. É uma cidade que é mas não tinha para onde crescer, porque ela é pressionada por outras duas. Claro. De área e São Paulo. Então o que aconteceu? São Caetano não tem saída. Para crescer, aumentar a população, tem que verticalizar. Mas assim mesmo é só 50%. Mas não é nosso caso. Nossa, 67%. Não é o nosso caso. Nós temos uma área continental de 7 vezes a ilha. Sim. Ou 8. E a gente não consegue fazer com que as pessoas entendam que ali é o futuro da cidade. Justo já dizia isso. Né? O
O túnel que agora querem 40 fazer do anos Guarujá, ele queria Falava fazer isso, lá. falava? Ah, não. Você imagina. Vamos conquistar o continente, ele falava, Só o né? A continente. expressão que ele usava. Que era Santos Ilha, Santos Continente. Ele falava, vamos conquistar o continente. É que o Chico trabalhava com o Justo, né? Então a pois é. gente ouvia isso sempre. Então, mas Arnaldo, você não vê, as companhias que Santos tem não tem nada a ver com a sua realidade. E aí a gente pergunta, não é porque construtor manda, que são os grandes doadores de campanha, e Sim. podem fazer disso aqui a casa da mãe Joana? Talvez seja isso. Eu concordo com você, talvez seja isso. Mas político, ele tem medo de 3 coisas. Tribunal de Contas, Ministério Público e mídia. Imprensa ou mídia. Sim. Os caras falam, imprensa falada. Falar de escrito, ele não deu nada. Imprensa é só escrita. A mídia, né? Essa é boa, né? Então, quando você movimenta a mídia mostra e a população vê o que está acontecendo. Sim. Isso está acontecendo nas redes sociais. Eu recebi lá na Mato Grosso, quando você vê da Conselheira no Mato Grosso, primeira rua direita, eu esqueci o nome dela lá. Vai de Abreu. Antes. Armando Salles de Oliveira. Armando Salles. Lá derrubaram aquelas casas todas, era dançarte, casas. Ah, sim. O cara colocou isso na rede social, no Facebook, mas que teve de cacete em cima dessa. É um terreno imenso, derrubaram diversas casas nas duas de E o esquina, povo bateu. quase em frente ao Colégio Canadá. Exatamente. Havia ali uma torre provavelmente descomunal. O que o povo bateu nas construtoras, o que o povo bateu, está todo mundo revoltado. Quando os políticos notarem que alguém está querendo mudar isso, e nós estamos querendo mudar isso, e eles não estão querendo que mude, eles vão começar a ficar com medo. Sim. Quando os políticos virem que o Ministério Público está olhando isso, porque eu conversei com o promotor, o doutor Cabral, uma pessoa que me recebeu muito bem, um promotor de justiça realmente, que tem uma preocupação grande com o meio ambiente, expliquei para ele, ele concordou, falou, mas só tem que ver que isso também é um problema legislativo. Eu falei, mas nós estamos querendo chamar uma audiência pública, alguma coisa, um movimento, e nós vamos precisar que o Ministério Público participe, Claro. opine. Ele vai opinar como o senhor achar que deve, mas vai opinar. Ele falou, nós vou eu e o doutor Adriano. Que ele acha que realmente a situação do meio ambiente em Santos está ficando difícil, cada vez mais difícil. Eu já acho que está ficando insustentável. Aliás, eu falei para ele, não estou falando que ele acha que é difícil ou insustentável. Ele sabe que a situação não dá para continuar. Eu acho que está insustentável. Santos, hoje, era uma cidade... Já começou errado, sabe aonde? Na década de 50, 40, 50, quando levantaram aqueles prédios de frente para o mar e parou aquela brisa. Lá já começou mal. Mas ainda tinha, vamos agora, aí veio o Código de Obra novo, só 9 andares, a coisa começou a melhorar. Agora, 30, 40 andares, não dá mais para aguentar. E a Ponta da Praia, me parece que a parte do problema que a Ponta da Praia já enfrenta, em razão da dragagem de manutenção e dragagem também de aprofundamento agora, quando começar, sem dúvida, porque a praia está desaparecendo na praia. Eu moro lá há muitos anos. Você é de um tempo que a praia do Aquário era uma praia agradável. Você ia até a faixaria até lá na frente. E hoje não é mais, infelizmente. Então, Aquela a Ponta da praça Praia que é um bairro que sofre mais com isso. Aquela praça que leva o nome do seu avô tinha areia em frente. Sim. Tinha areia lá. Eu lembro que eu mudei para lá em Claro. 86. Agora, eu vou te falar mais uma coisa, viu, Chico, Mohamed? As construções, além de tudo isso que você falou, são de péssima qualidade. Você vê prédio novo, já é reforma. Eu estou sabendo, uma informação, precisa ver se é verdade ou não, de uma construção aí chique, que o peão é o nome do que a gente dá para o Operário. Operário, né? Mas é peão, né? Peão Sim. é o nome. Peão de obra. Peão de obra, né? Ele cutucou com o ferro, tá fofo. Interditar 2 lajes nesse prédio. Isso foi a informação que eu tive. É verdade? Não sei, mas parece que é. Eu acredito que seja. Então, estão refazendo aquela laje. Então, o mercantilismo, Meu eu Deus. não sou de esquerda, vocês sabem, eu tenho uma linha de centro, eu sou um cara conservador, tal, não sou também de direita, eu sou um cara conservador. Porém, eu acho que o mercantilismo está tomando conta de tudo nessa cidade. E quando os vereadores se tocarem que o povo está revoltado, não vai ter construtor que vai bancar a campanha de ninguém, não. E mais, eu ouvi falar de um vereador que parece que tem 200 projetos já aprovados.
Então nós estamos ferrados. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Mohamed, o Chico, olha, eu quero saber, eu já perguntei para o Fábio uma vez, vai ter água para esse povo todo? Boa pergunta. Vai ter água para esse povo? Não vou nem falar Com a dos Sabesp privatizada do governador, vai sobrar água. Não, Vai mas sobrar ainda água. que seja Sabesp público, se você quiser, vai ter água, vão tirar da onde? Para tanta, vai começar a faltar água em Santos e não vai demorar muito. Roberto. Arnaldo, tem uma coisa que a gente está falando só daqui, mas vamos olhar para um outro lado e vamos olhar para onde a coisa já está começando a ficar sufocante. E aí ver o que é o exemplo de um prefeito que tem consciência e do prefeito que só vê dinheiro porque talvez tenha seus interesses nisso. Balneário Camboriú, Florianópolis. A área de Balneário Camboriú, para quem não se localiza, porque eu fico até espantado que Santos passou Balneário, né, em verticalização, mas passa por um processo de verticalização, no meu entender, criminosa. Por quê? Porque querem transformar Balneário Camboriú em Abu Dhabi. Agora vem um prédio de 500 metros. Né? Não, um prédio que simplesmente coloca barco. O barco sobe, é um prédio marina, não umas coisas assim. O valor do apartamento é em torno de 100 milhões, cento e poucos milhões. A coisa chegou num ponto lá que a população de Balneário Camboriú, e foi isso que eu falei ontem no programa com o Fábio Ferraz, a população de Balneário não é de agora isso não, hein? Prestem atenção. Começou a ser expulsa da cidade, porque não conseguia, você não consegue mais. Primeiro, você não resiste aos especuladores que vêm querer comprar sua casa, porque era uma cidade que tinha muita gente morando em casas, principalmente nas 10 quadras da praia para dentro, até isso, que é considerado a Zona Nobre. Sim. Não conseguia mais, começaram a migrar para os municípios próximos. O mais perto é Penha. Desculpem, Itapema. Itapema começa a sofrer o quê? Começa a ter o metro quadrado dobrando de valor. Por quê? Porque o pessoal de Balneário começa a fugir para lá. Só que aí o construtor também fala, opa, vai ter muita gente ali, eu vou começar a comprar terreno também para construir. E aí transformaram o Itapema, que é do lado ali de Balneário, também do mesmo jeito. O prefeito de Penha, que é onde fica o Beto Carreiro, fez o quê? Falou, aqui não vai mexer no Código de Obras. Em frente à praia, não quero prédio. Isso é o certo. Então, porque todo mundo questiona, poxa, por que Penha que tem o Beto Carreiro não tem um hotel de 20 andares e tal? Porque não pode. O prefeito não quer. E vamos olhar para Florianópolis. Florianópolis virou um roteiro de gente milionária no Brasil, sim, pela qualidade de vida, a questão da segurança, que já não é mais depois que muita gente daqui de São Paulo foi para lá. Mas você olha a característica de lá. A prefeitura, ela quer condomínios no chão, casas. Ela facilita fechar a área, fazer um condomínio fechado, controlar o acesso à praia, não é privatizar a praia, como falam bobagem, mas é casa. Condomínios de casas. Nós temos área, então é casa. Não quero isso aqui lotado de prédio. Muito bem. A gente nota que as cidades, Arnaldo, limitam o número de andares na Avenida da Praia. O próprio Guarujá, do nosso lado, tem esse limite. Não lá tem na esse Enseada, pegão. né? Na Enseada. Agora aqui, eles chamam de desenvolvimento econômico. Ficar construindo um prédio que faz sombra na areia, que nem aquele lá do Zé Menino, que é onde era o antigo Jumbo Eletro, que depois virou Pão de Açúcar. Aquele prédio, ele faz sombra na areia. Na areia, né? Aquilo é um crime. Que barbaridade. E a gente acha que isso é desenvolvimento, Arnaldo? Não, sabe por quê? Uma casa que Mas na ponta da praia agora, onde você mora, vem um de mais 40 andares, 40. não é isso? Vem vários. Vários. Em frente à minha casa vem um. Parece que vai ter 30 ou 40. E do lado, Eu digo outro. na praça ali do Aquário, ali na praia mesmo, aquelas que são de 40 andares. Mas lá está levantando um, bem em frente ao aquário, é o de um por andar, eu contei, está em 20 e poucos já. Então, agora, eu quero ver, porque você falou uma coisa que é verdade, tem tanta gente para comprar, aquilo fica parado, fica fechado. É que uma casa que paga R$600 por mês de IPTU, vai ter 40 apartamentos, vai ser 600 vezes 40. Então, a prefeitura vai faturar mais, se pagar o IPTU, né, se não tiver inadimplência. Mas e daí? Vai ser a o valor da casa, viu? Vai ser bem A mais conta alto. da prefeitura é a seguinte, a casa estava avaliada em 3 milhões. O IPTU é sobre isso.
Aí apartamento, cada apartamento num prédio de 40 andares com um por Vai valer andar, 1 vai milhão. custar 4 milhões. Ah, Ou bom. seja, Esse grande. são casa. 40 casas que no mesmo metro quadrado que vão pagar. É lógico, qualquer prefeito quer isso. Muito bem, senhores, nós vamos continuar nesse tema, Roberto, mas vamos para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com opinião que recebe hoje o médico, professor e advogado Arnaldo Haddad e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, discutindo uma questão fundamental que suscita muita polêmica, que é a questão da verticalização em Santos. Santos é a cidade mais verticalizada do país, 67% dos moradores de Santos moram em apartamentos e esses apartamentos são cada vez mais altos, cada vez mais caros. E eu queria perguntar a você, Arnaldo, que mora inclusive na Ponta da Praia, que é um bairro muito afetado por essas grandes construções, quem é que compra esse tipo de apartamento? Porque a população de Santos, me permite, é uma população de classe média, formada basicamente por 25% da população de idosos, Roberto, que são aposentados, é o pessoal que trabalha no comércio, é o pessoal que trabalha em serviços, por exemplo, de saúde na sua área, funcionários de hospitais, enfim, funcionários públicos, cuja renda mensal é uma renda de classe média, não permite a compra desses imóveis de mais de R$1 milhão nesses prédios. Quem é que compra isso, Arnaldo? Essa pergunta eu me fiz e fiz também para algumas pessoas. Uns falam assim, ó, existe gente que daqui, um pessoal aqui em Santos, que tem uma pequena parcela, que tem uma renda assim, superior a R$100 mil. Sim, tudo bem. Então esses compram. Mas eu acredito que a maioria, Chico e o Mohamed, vem de São Paulo, do interior, eles compram para investir. Agora, você lembra a última bolha do tal do pré-sal? Sim. Eu lembro que eu trabalhava em Cubatão, Mohamed, eu fazia todo dia aquele caminho. Um dia eu parei em frente, onde fizeram a torre da Petrobras, tem o Ibis, Sim. em frente estavam construindo um prédio de comercial. Eu parei lá, no final do dia, eu vinha vindo, parei lá e falei, quanto é que estava? Acho que 12 ou 14 mil metros quadrados. Eu falei, mas não, já está tudo vendido. Eu falei, então eu vou embora. Eu falei, calma, porque eu falei, vai embora, está tudo vendido. Cara, isso é uma bolha. Esse prédio aqui vai ficar parado. Não, que o pré-sal, que é a terceira torre da Petrobras, aquele monte de bobagem, né? O prédio está parado até hoje, não tem ninguém. Um prédio bonito até. Quando você chega de São Paulo, você vê, não tem ninguém morando lá. E um amigo meu, Não, era um de escritórios que até hoje está vazio. Olha onde eles fizeram o prédio. Ocupando, Você sabe que um amigo meu, o meu sócio do escritório, ele veio para Santos, ele veio no fim de semana, e o GPS dele fez ele virar, passar por trás desse prédio para poder pegar lá do cais. Estava tendo um tiroteio. Porque lá em cima já estava tendo tiroteio. E ele estava com o filho dele pequenininho, era um bebezinho, né? Porque a mulher ficava... E ninguém ocupou ninguém ocupou esse prédio comercial, está parado. É melhor fazer, sabe, porque lá é um hospital. É melhor vender para fazer um hospital. Mas ninguém consegue ter acesso, ele é no meio do nada. Ele está cercado pelo nada. Mas os caras pagaram 12, 14 mil metros quadrados, coisa parecida. É um absurdo. Então, e deu a bolha, você vê que depois com várias salas comerciais... Mas o mesmo acontece onde é o Ibis. O Aquele Ibis. prédio ali também está vazio, um prédio comercial. Agora, isso não acontece nessas grandes construções, nessas torres, Roberto? Porque Então, o residencial, aí entra uma coisa, o Arnaldo fala, tem um cara que vai comprar para investir. Tá, mas vai fazer o que com o imóvel? Primeiro, investimento, quando o dólar chega onde chega, e quando a bolsa está ruim, e a taxa de juros tende a se elevar, esse é o nosso cenário para 2025. Só um louco investe em imóveis. Porque o dinheiro rende muito mais, Arnaldo, imóvel para alugar. Eu não estou falando financiar uma construção. Financiar uma construção, sim, porque ele pode. Aí você ganha dinheiro. Mas vou comprar apartamento para alugar. O percentual, a relação entre aluguel e valor do imóvel, não dá mais do que uma aplicação financeira. Antes dava 0,6, 0,7, agora não dá mais não. Então, não existe fundamento para isso. E eu fico me perguntando, o que esses caras chamam de desenvolvimento? Você viu que ontem, quando eu perguntei para ele do centro histórico, o Fábio falou, não, você não tem a informação de que tem a Investe Centro. Aí eu perguntei, mas peraí,
Não, fica ali na 15 de novembro. Eu falei, mas tá ligado a quem? Aí quando ele disse qual é a secretaria, a gente matou a charada. Lógico que ninguém conhece. Tá na mão de um secretário, é ligado a um secretário que não conversa com ninguém, não dialoga com ninguém, não fala com o comerciante, com o empresário, desenvolvimento urbano. Então você começa a ter, aí você entende, colocar a pessoa errada para tomar conta do negócio. Agora, o que a gente faz? Desenvolvimento para Santos é só construir prédio. É desenvolvimento para corretor de imóveis, né? Sim. Que passa a ser a categoria profissional mais importante da cidade. Sim, mas o que o Chico falou, quem está comprando, só pode ser gente pessoal de fora, justamente pelo tipo do habitante aqui da nossa ilha. Exatamente, pessoal de fora. Tem o tal do Airbnb, que eles acham que vão alugar para temporada, o pessoal vir aqui, fica no fim de semana. Isso é uma ilusão. Mas eles acham que Santos, a cidade tem uma qualidade de vida boa. Teve. Desse nível não é para Airbnb. Mas tem também de 2 quartos. Tem também de 2 quartos, tem bastante. Não, na torre de trás. Pode ser na torre de trás. Agora, eles conseguem falar que, olha só, apartamento de 3 suítes com 110 metros quadrados. Cara, o quarto, o cara para trocar de roupa tem que sair, né? Trocar de ideia tem que sair. Se ele tiver Você vai nesses showrooms que mostra o apartamento bonito, bonito, né? Tudo com encaixa, muito espelho. Parece que é um apartamento enorme. E não é. Eu estava vendo um apartamento, olha, um garden, naquela rua, pertinho do canal, junto ao canal 5, um garden bonito. Né? A sala, sabe quanto eu vi a planta? 22 metros quadrados. Isso é um apartamento de 3 suítes, com um garden, com 22 metros quadrados de sala. Pô, 22 metros quadrados eram os quartos antigamente. Antigamente, claro, pô. Eram os quartos antigamente. É por isso que eu falo, e a gente está vivendo um momento, e aí eu quero levar, a gente, e ontem, o Fábio falava aqui dessa questão, não, o Santos não pode só ter turismo e atividade portuária. Falou, mas peraí, mas tem turismo? Tem turismo? Você não vê uma construção de um equipamento voltado ao turismo, Chico. Eu estou vendo a hora que vão querer derrubar o orquidário, acabar com o orquidário para construir prédio ali. Mas não vai demorar muito. Então, o que você assiste hoje é uma fome em que só se pensa em dinheiro. Quando a gente fala de qualidade de vida, é justamente isso. O orquidário é um exemplo. E que a gente vê que não existe o mesmo cuidado com o jardim botânico, mas sabe por quê? O horto florestal. Por quê? Porque ele está na zona noroeste. Santos não olha. Aí eu fiz a pergunta de planejamento. Por exemplo, vocês notaram que agora só se fala do túnel Santos-Guarujá. Esqueceram o túnel da Rangel Pestana, que é muito mais importante para o desenvolvimento de Santos e São Vicente. Lógico. Que é o túnel ligando... Zona Noroeste e Zona Leste. Exatamente, que para quem não se localiza, quando você segue a Rangel Pestana até o final, você bate na subida ali do morro, que vai para o Morro de São Bento, você fala Morro da Nova Sintra. Aquele túnel que iria sair lá atrás na Caneleira, fazendo com que você unisse as duas partes da cidade que são separadas por aqueles morros, que é uma cadeia de morros. É um maciço central. Exatamente. Quer dizer, e era uma obra infinitamente mais barata do que o túnel Santos-Guarujá. Sim. E que ninguém toca no assunto. Eu não vejo o prefeito de São Vicente e o de Santos irem no governador e falar, governador, essa obra é importante. Mas estava previsto. Estava previsto. Estava previsto, para vocês terem uma ideia. Estava previsto no edital da segunda pista da Imigrantes. Márcio era prefeito de São Vicente, Beto era prefeito de Santos, e os dois não conseguiram se articular para exigir que cumprissem aquilo. O Beto falava disso todo dia. Mas realmente não conseguiu. Porque era preciso que os dois prefeitos se unissem e infelizmente isso não aconteceu. Sem dúvida. Caneleira, Marapé, mais ou menos. Exatamente, A gente vê que não se preocupam. O Arnaldo, vocês dois, eu o conheci depois, e era muito jovem quando ele foi prefeito. Muita gente criticava o Justo, falava daquelas coisas exóticas, da reunião de 6 horas da manhã, que pouca gente sabe o quanto ele era inteligente em fazer aquilo. A gente participou, né? Agora, pouca gente podia imaginar,
e olhava para ele e falava, é uma pessoa superada, o quanto ele era ousado, arrojado e inovador. Inovador, sem dúvida. Exatamente. Quando ele falou do túnel, e para ele era o mais importante do que Santos-Guarujá, até porque, na visão dele, chegaram na área continental de Santos, eu chegava no Guarujá. Claro. Você ocuparia a área continental. É porque as pessoas... Futuro. Exato, as pessoas não conseguem. Eu acho que o problema do santista é que ele não conhece a cidade dele. Muito pouca gente imagina o que é a área continental. É verdade. O problema é que para chegar na área continental de Santos, você tem que atravessar o Guarujá, porque não há contato direto. Permita só uma observação. E naquela época, Bertioga pertencia a Santos. Exato. Você imagina a grandiosidade da área continental naquela época. E que por conta da vontade e ambição de uma construtora, não pensem vocês que foi o Adelino Rodrigues, saudoso Adelino, o responsável pela emancipação de Bertioga. Foi a ambição de uma única construtora chamada Só Bloco. Eu não vou falar o nome do falecido empresário, mas ele financiou a emancipação de Bertioga quando não conseguiu o que quis. E que hoje conseguiu. E depois a gente conta como é que foi. Agora, a partir do momento que a gente vê que uma única construtora conseguiu criar um município para chamar de seu, que foi o que aconteceu em Bertioga, imagine o que esses construtores conseguem em Santos, e aí a gente fica ouvindo o discursinho de que isso é desenvolvimento, e a qualidade de vida que se exploda. Eu acho o seguinte, um prédio de 40 andares, com 40 apartamentos de um por andar, que custa 5, 6 milhões de reais, não é para aposentado. Então fica dizendo, É para Santos funcionário é uma público, cidade de aposentado, honrado, só se for sério. aposentaram do STF. Vão vir morar aqui, todos eles? Aí pode ser. Aposentaram do STF, aposentaram do STJ, do TST. Eles vão vir morar em... Tá todo mundo adorando Santos, é isso? Santos virou o Miami Não, do Brasil. Tem muito apartamento de 2 quartos também. Então, agora você vê, eu tenho ouvido, até agora eu estou curioso, aí fico olhando. Uma suíte, 2 suítes e 2 quartos. Tem apartamento de 1 quarto. Tem bastante também de 2 quartos, viu? Eles descobriram esse veio aí. Mas eu falo do Justo, fazer uma justiça aqui. O Justo era um cara tão visionário, a equipe dele era tão boa, o Chico, inclusive, você era o secretário de comunicação, né? Sim. Que as policlínicas foram criadas no governo Justo e eu que trouxe aqui. E eu tenho isso no jornal A Tribuna. Reportagens da época comprovam isso. Maravilha. Mas Muito bem, Justo... Arnaldo, vou pedir sua licença. Roberto, vamos para mais um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Opinião. E eu, no programa de hoje, recebendo o advogado, professor, médico Arnaldo Haddad e o advogado, nosso comentarista Roberto Mohamed Amin Júnior. E um tema que preocupa a todos, aliás, na última eleição, nós tivemos esse tema como o mais discutido, debatido, até em pesquisas qualitativas, mostrando a questão da segurança pública, que realmente é uma grande preocupação, doutor Arnaldo. E Santos, recentemente, por causa dessas operações Escudo, Operação Verão, foi considerada, inclusive, a cidade mais violenta do estado de São Paulo. E temos visto muitos casos de violência policial no estado de São Paulo. O governo Tarcísio procura contornar esse tipo de situação, etc., mas me parece que a situação está ficando grave nessa questão, Roberto Mohamed. A questão da segurança pública e, particularmente, das ações policiais. Chico, a gente... eu sei até que eu peguei pesado com o atual secretário de Segurança Pública, mas ele merece. Ele tem uma característica de ficar fazendo um discurso muito agressivo, muito violento. Sim. Lembrando que ele foi oficial da rota. O problema é que ele vende uma ideia para os seus comandados de que eles podem tudo, porque eles têm o respaldo do chefe. O que isso está provocando? Eu não lembro, Arnaldo, tirando, lógico, eu vou situar Erasmo Dias na Secretaria de Segurança Pública,
um mentecapto, um psicopata que está certamente no fogo do inferno, junto com Fleury, com um monte de bandidos que se intitulavam autoridades, torturando, matando, desrespeitando a lei, sob vamos livrar o país dos comunistas. Mas desde essa época eu nunca vi um secretário, eu nunca vi a polícia militar tão violenta. A gente sempre teve casos, como aconteceu em Diadema, sempre teve casos, mas nunca com tanta violência. E aí a gente tem que lembrar, porque é muito fácil o governador hoje, em 2 oportunidades seguidas, que foi o do policial que baleou o médico, o estudante de medicina. Que estava desarmado, e agora quando jogaram o cara da ponte. Que podia ser ladrão de moto, podia ser o que fosse. Ele não podia jogar o cara de uma ponte e matar o cara. O problema é que o próprio governador, que já disse que podiam chamar até a Liga da Justiça, que ele não ia mudar, começou a ver que o secretário dele criou um monstro. E que a PM tá com esse movimento. Primeiro, eu cansei de falar aqui, a denúncia eu sempre fiz. Ele está destruindo a Polícia Civil. De forma clara. Ele quer que só a PM exista. Esse cara não é normal. Mas o governador agora está vendo o ônus que é permitir que um secretário diga para a sua tropa: façam o que quiserem que eu cubro aqui. Porque bandido bom é bandido morto. Por quê? Porque tem uma hora, quando eu estou naquela névoa de não saber se é bandido ou não, Sim. Se eu achar que bandido bom é bandido morto, eu vou para a escolha mais óbvia. Então, Arnaldo, e a gente tem uma coisa, você foi meu professor de medicina legal. A gente está vendo, está faltando legista, está faltando perícia técnica, a Polícia Civil não tem investimento, não tem equipamento para análise de DNA, coisa que nos Estados Unidos, na Europa, é absolutamente comum. Toda a Polícia Municipal lá, de grande cidade, tem. Nem São Paulo tem, em número suficiente. Não tem digital também, não tem, né? Não tem. O centro não... Aí, tá faltando isso. Aí eu te pergunto, por que a gente tem tanta dificuldade em explicar para esse tipo de gente que faz a gestão de segurança que inteligência policial é mais efetiva que porrada? Bom, eu acho que tem que fazer uma diferença daquele momento que o governador falou aquilo, que nós estávamos vivendo um momento difícil aqui. Quando a rota veio para cá, também não podiam levar flores para entregar para os bandidos, né? Não podia. Eu acho realmente, a minha formação, vamos dizer assim, religiosa, eu sou messiânico, eu sou kardecista, eu não acho que tem que matar todo mundo. Aliás, eu sou contra a pena de morte. Mas tem que ser uma polícia dura. E você não vai pegar um cara da rota para trocar tiro com o bandido e ganhar R$4.000. Então, eu fiz, pouca gente sabe que eu fiz concurso para a Polícia Militar, eu digo meus amigos, eu passei na prova para ser tenente da Polícia Militar. Aquilo é uma prova tão difícil, inclusive você passa por 2 testes psicológicos, o coletivo e o individual, depois tem uma entrevista com o psicólogo, depois de que você passou em tudo, na prova oral, toda na prova técnica, você ainda tem que dizer onde é que você morava, dos 10 anos de idade até agora, que eles vão lá saber quem você era. Então, se você tem todo esse filtro, é difícil você entender como é que a pessoa consegue cometer alguns abusos. Então, eu acho que eu sou contra esses abusos, jogar da ponte, eu sou contra tudo isso. Mas vamos ter que... Acho até que o Derrita, às vezes, ele exagera um pouquinho na coisa. Acho que o governador acertou, que a mídia e a esquerda estavam batendo muito forte nele, falou, pode chamar até a Junta da Justiça lá. Mas agora vamos falar a verdade. Quantos casos de abuso de polícia você vê? É que nem erro médico. O cara vai 100 pacientes em cada plantão, trabalha 10 anos e comete às vezes um erro, às vezes não é nem erro. Então, nós temos que separar isso aí, Roberto. Esses abusos não é a rotina, graças a Deus, da polícia.
Eu entendo assim. Existe, e tem que ser punido. E a corregedoria da Polícia Militar é muito forte. Eu convivi pouco tempo lá, eu passei na prova. Eu só não fui porque eu tinha idade superior, eu acabei na justiça, eu ganhei aqui, mas perdi no Supremo, disse que podia limitar a idade, acabei não indo para a polícia. Aí eu virei advogado, fui fazer direito. Foi até melhor. Mas então, nós temos que ver isso aí. Existe abuso? Existe. Tem que ser punido? Tem. Mas quantos abusos você vê, Roberto? E tantas ações que a polícia faz? Quantas? Então, eu faço uma diferença disso aí. Tem abuso? Tem que ser combatido? Claro que tem. Eu sou contra a tortura, contra tudo isso. Mas sou favorável a uma polícia dura, mas sem abuso. A gente vê notícias quando aparece um abuso, todo mundo fica sabendo. E quantas vezes, quantos policiais morrem também, Roberto? Eu te mandei um vídeo hoje, você viu? Polícia não pode ser bandido. Não, lógico que não pode. Claro que não pode. Se você começa a achar que esse vai ser punido. a tática de enfrentamento tem que ser igual, não tem. O policial tem a obrigação, porque justamente ele é policial. A hora que ele pega e se iguala ao bandido para enfrentá-lo, ele está reconhecendo que o Estado fracassou. Não, mas ele não é que está sendo igual. O bandido Ninguém está dizendo para tratar com flor bandido. O bandido é covarde, ele não vem sozinho. Ele vem em um grupo, pega a traição. É um aspecto também que tem que ser ponderado. Veja aquele caso daquele delator da organização criminosa do PCC, que foi morto no aeroporto de Guarulhos. Né? Ali, é claro, ficou nítido o envolvimento de policiais. Sim, não tem dúvida. Certo? Quer dizer, ou como seguranças da vítima. Não tem dúvida. O segurança dele. É uma coisa... O segurança dele não tem uma suspeita? Tem esse lado, tem os milicianos no Rio de Janeiro. Não tem uma suspeita que foram os seguranças dele? Tem uma suspeita aí, mano? Aconteceu há 2 dias atrás, na segunda-feira, um caso de sequestro em São Paulo. A família, né? Não, de uma mulher que foi sequestrada no carro. A Guarda Municipal, Civil Metropolitana de São Paulo, que saiu em perseguição a eles, trocou tiro quando tentaram entrar numa comunidade com ela e conseguiram libertar a mulher, que estava sequestrada no seu próprio carro. Não foi a PM. Foi a Guarda Municipal. Tem que trocar tiro? Tem, o cara está recebendo a tiros, mas você vê, não machucaram a mulher, não teve bala perdida, não teve nada. Não o que eu questiono, é o seguinte, e isso eu vou agora defender os policiais. E você sabe do que eu vou falar agora. A Polícia Militar tem apoio psicológico para os seus soldados? Não tem. A Polícia Militar tem amparo social para os seus soldados? Não tem. Eles moram nas comunidades, muitos deles têm que sair com a roupa dentro de uma bolsa, escondidos. O policial é judiado. E ele não pode ficar enfeitado achando que, o secretário legal é aquele que manda a gente atirar, bater. Não, era o cara que iria dizer para eles, vocês vão morar em lugares decentes, vocês vão ter amparo psicológico, amparo social, a família de vocês vai estar amparada, vocês vão ter um bom seguro, vocês vão ter condição de trabalhar e vão ter apoio psicológico. Isso é que é ser um exemplo como secretário. Não é falar... Concordo. Aliás, aquilo que fizeram com você aquela vez, Roberto, eu fiquei revoltado quando você mandou aquele vídeo. Eu fiquei mais revoltado ainda que tu não processou eles. Devia ter processado um por um. Isso é abuso de autoridade. Mas isso é uma exceção. Agora, isso que você falou é verdade. Tem que ter mais carinho. A Secretaria de Segurança tem que ter mais carinho, considerando um salário melhor, apoio psicológico, apoio para a família, uma escola para os filhos. Porque quem que vai pagar hoje 3, 4 mil reais para um filho estar numa escola particular? Isso é o salário dele. Isso é o salário dele. O policial tem que ser muito bem remunerado. Vai virar segurança particular, de folga, quer dizer, não dorme, não descansa. Mas as prefeituras estão fazendo isso, é a tal... Delegada. A atividade delegada. Olha só que absurdo. Eu tiro a folga do policial, ele precisa descansar. Eu deixo esse cara esgotado, dou uma arma para ele, e aí o que acontece? Esse tipo de coisa. E os caras acham que isso é investir em segurança. Na eleição, eu falei, mas como é que pode? Os 2 candidatos falando de atividade delegada. Isso é criminoso, isso tinha que ser proibido. Também acho. Cadê o Ministério Público? Era proibido antigamente. Era proibido. O descanso é obrigatório, sobretudo numa atividade como essa de risco, perigosíssima, diariamente. Então, mas aí você não tem competência para resolver o problema, aí você fica criando esse tipo de ilegalidade camuflada,
dizendo que isso é um grande feito. E não é feito nenhum. Você está matando o policial. Você Só- está fazendo ele só- trabalhar 24 horas sem descansar. Nenhum ser humano consegue manter a sanidade Ainda mais dessa numa atividade forma. como essa. Exato. Né? De risco exatamente. total. Quer dizer, realmente é um absurdo. Muito bem, senhores. Olha, nós teríamos muito mais a conversar, Arnaldo, Roberto, mas temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Eu queria agradecer muito a participação do médico, advogado, professor Arnaldo Haddad. Muito obrigado, viu, Arnaldo? Eu que agradeço ao Roberto, ao Chico, à produção, e sempre que chamada, aqui estarei. Muito bem. Roberto, obrigado, Roberto. Até a próxima. Um abraço, Chico. Muito bem. Agradecer especialmente a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.